9 razões para não traduzir. Primeira razão de todas é que seu inglês fica lento. Dá só uma olhada. Conheçam a Ana. Ana fala português, inglês e pensa em português. Este é Harry, um figurante. Harry chega e diz: Hi. Ana pensa: Hi quer dizer oi. Acho que vou responder olá. E para isso ela pensa: isso quer dizer hello. E então Ana diz: hello. Agora vamos pegar o exemplo de Alicia. Alicia pensa apenas em inglês. E aqui temos Harry, o nosso figurante de sempre. Harry chega e diz novamente: Hi. Alicia pensa: Hi. Ela pensa na resposta que deseja dar e diz: hello. Você fala coisas engraçadas. Skirt from here. What? Tits and teeth. You have a really nice tits. I want you to sit on the runner, please. Você passa a ter problemas para ouvir, porque geralmente quem traduz não repete. Então, enquanto você está traduzindo, você já perdeu o que foi dito. Você não teve tempo de repetir. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre traduzir versus repetir aqui em cima, que vai te ajudar bastante com essa questão de melhorar o seu listening, sem a necessidade de traduzir. A essa altura do vídeo, você provavelmente está se perguntando: mas como estudar sem tradução? E eu tenho uma dica para você. Você pode marcar a sua aula experimental gratuita. Nessa aula experimental eu vou te dar todos os passos para que você estude sem tradução. Caso você queira, você ainda vai poder ingressar no meu curso com vagas limitadíssimas. Então, continue com o vídeo, aproveite e, ao final, entre aí no link na descrição e marque sua aula experimental. Você, ao ouvir uma frase, tem duas opções. A primeira opção é traduzir. Então, se eu te disser hi, você vai pensar oi e vai esquecer o que foi dito hi, porque o oi é um conceito muito mais fundamentado no seu cérebro do que o hi. Então você vai se lembrar como se eu tivesse o tempo todo dito oi e não hi. Então essa é a primeira coisa. E quando você repete, você faz o inverso. Você esquece do que é a tradução daquilo, mas você assimila as situações, emoções e contextos nos quais aquela palavra foi utilizada. Então, existe essa troca entre traduzir e repetir, que é a nossa terceira razão para você não traduzir. Você fica empacado, o seu inglês se torna apenas através de palavras e sílabas, e não através de frases. Hi. Hi. Traveling on business or just for fun? Hablas espanhol? As palavras estão fugindo, é? Então, seria similar àquele gringo que vem para o Brasil e fala oi, tudo bem? Ele aprendeu sílaba por sílaba e não a frase oi, tudo bem. Então, ele não será capaz de falar oi, tudo bem. Ele será capaz de falar oi, tudo bem? Mesmo que ele fale rápido, ele irá falar oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E sempre vai soar como algo estranho. Para as explicações, se você não tem entendido alguma coisa durante o vídeo ou porque é que soa estranho no inglês, daqui a 2 dias vou lançar outro vídeo explicando, ensinando algumas dessas diferenças principais, talvez como diminuir o seu sotaque e aprimorar a sua gramática no inglês. Se você quer realmente soar como um nativo ou próximo disso, você precisa abandonar a tradução e começar a estudar por chunking. Chunking. Ele é usado por músicos, ele é usado por diversas outras áreas. Imagine um músico que tenha que aprender uma partitura completa, sem o uso de nenhum acorde, ele terá que decorar nota por nota. Isso seria ininteligível, impossível de ser realizado praticamente.
Graças aos acordes, as músicas podem ser tocadas de uma forma que faça sentido para o músico. É justamente por isso que nós aprendemos também o inglês dentro de contextos diferentes. Would you like to order? Você passa a ter uma ilusão de aprendizado. Então você acha que você está em um nível, você acha que você está evoluindo, mas você não está. Que é a principal razão pela qual eu critico tanto o Duolingo. Quando você traduz, você sai da aula, ou do aplicativo, ou do que quer que seja, com a impressão de que você entendeu tudo. Mas na verdade você só entendeu a tradução de tudo. Você não entende a frase como ela é e nem os contextos nos quais ela deve ser utilizada. Você entende apenas como é a tradução daquela frase. Então você vai lembrar bem da tradução, mas você não vai lembrar em que contextos utilizar aquela frase corretamente. Então você vai ser uma pessoa passiva. Você consegue ouvir e entender, mas você não consegue falar. Você não consegue executar aquilo, colocar aquilo no seu dia a dia. Você sai da aula achando que você é super avançado, porque você entendeu tudo. Mas quando você tem que conversar com alguém, você trava, porque você traduz. Você passa a ter um sotaque fortíssimo. Como você aprende palavra por palavra, similar ao exemplo que eu já dei do gringo, você passa a falar palavra por palavra. E aí o resultado disso é algo desse tipo. Hi Basil, today is my last day in London, cause very beautiful city, e I love Londres, e I say to you, save money, cause everybody who travel is very poor like us. Como você pode ver, ela incluía sílabas extras nas palavras que ela falava, porque ela estava pensando em palavra por palavra. Se você aprende por frase, você não tem esse sotaque. Você entende que aquele bloco significa uma única coisa. What's that? This, my friend, is a pint. Você não sabe se virar no idioma. Quando você traduz, você não precisa sobreviver com aquele idioma. Você simplesmente usa o português como uma muleta para poder te dar o apoio e a sustentação. Como você não sabe se virar, você não passa por alguns importantes processos que as crianças geralmente passam quando estão aprendendo o idioma, que são os processos de sobrevivência. O primeiro deles é entender o radical das palavras. Então, sei lá, se você fala a palavra runner, a pessoa vai entender que runner significa corredor, porque ela sabe tradução. Mas ela não vai entender uma coisa importante, que é runner é composto de run, que é o radical da palavra, e er, que significa quando uma pessoa faz aquilo. Então, se você tiver um verbo mais er, isso significa que é a pessoa que executa aquela ação. Então, temos runner, walker, talker, worker, philosopher, minister. Todas essas palavras, elas vêm de um verbo mais er. Quando a gente tem isso, a gente aprende que toda vez que a gente ouvir uma palavra nova, a gente consegue investigar através do radical se ela tem algum prefixo ou sufixo junto com ela. E aí a gente consegue aprender que aquele prefixo ou aquele sufixo significa algo. Então, não só para o ER, mas best, most e muitos outros sufixos que querem dizer várias coisas diferentes e que a gente não estuda porque a gente só aprende tradução. A tradução está ali, ela é fácil, rápida, e como você traduziu, você deixou de aprender várias outras coisas que levariam tempo, que seriam chatas, mas que depois que você tivesse aprendido isso, fariam seu inglês decolar. Então, voltando àquela questão da ilusão de aprendizado, o que você tem quando você compara uma pessoa que aprende por tradução e uma pessoa que não aprende por tradução, é que no início das aulas, a pessoa que aprende por tradução fica muito mais motivada e ela tem um salto. Porém, depois de 1, 2 meses de aula, aquela pessoa que estava empacada porque estava aprendendo sem tradução, decola e ela passa muito rapidamente a pessoa que estava traduzindo. E ela chega a níveis nos quais a pessoa que estava traduzindo pode ser que nem chegue a pensar em chegar lá, porque ela vai sempre traduzir. Isso se torna um hábito. A pessoa que traduz desconsidera o contexto cultural.
essa é provavelmente uma das questões mais importantes da tradução. Quando eu traduzo para o português é o meu idioma brasileiro, não é o idioma de Portugal, não é o idioma de outros países que falam português. E ele é baseado na minha cultura. Então, as formas como eu expresso os meus sentimentos, como eu encaixo algumas piadas, como eu falo algumas coisas específicas, tem a ver com o contexto cultural, com o que é aceitável para a minha cultura e com o que é pregado pela minha cultura. Então a gente tem várias expressões que vêm da nossa religião católica, a gente tem várias expressões que vêm das formas de pensar dos nossos pais, e tudo isso influencia a nossa forma de falar. Quando a gente traduz, a gente está filtrando a cultura americana ou britânica ou australiana, neozelandesa, seja lá qual for, para a cultura brasileira. Então seria como se a gente adaptasse aquele sentimento, ou aquela frase, ou aquela piada para algo que faz sentido na cultura brasileira. E a gente deixa de entrar na cultura da língua que é falada. E aí você nunca será capaz de compreender totalmente um falante nativo, porque você não vai entender de onde ele está vindo, qual é o ponto de partida para aquela frase, para aquele sentimento, para aquela ideia. Então, o ideal é você fazer uma imersão cultural. Mesmo que você não faça o intercâmbio, você fazer uma imersão dentro da cultura dele, assistindo vídeos, seriados, coisas relacionadas com aquela cultura. Então, quando eu estava aprendendo italiano, por exemplo, eu fui assistir filmes produzidos na Itália, nos quais eu ficava repetindo o que as pessoas falavam e tentando entender qual que era a cultura associada com aquelas frases, porque a cultura italiana é bastante diferente da brasileira. A gente tem coisas em comum, como um abraço, um toque e tal, porém a gente tem muito mais influência da cultura americana, hollywoodiana, e então para você que estuda inglês, acaba parecendo tranquilo traduzir, você fala, não estou adaptando tanto a cultura, é parecido e tal, mas quando você vai mergulhando um pouco mais fundo no idioma, você vai percebendo tanto de coisas que você deixava de compreender porque você não tinha as chaves para entender aquilo, e as chaves estavam na cultura e estavam no fato de que quando você teve que aprender, você traduziu ao invés de fato entender da onde vinha aquela expressão, aquela ideia. E por último, mas não menos importante e baseado na última coisa que a gente falou agora, o fato é, a tradução é uma ilusão. Não existe tradução para nada. Isso porque a língua de um país não é baseada na língua de outro país. Então, embora a gente tenha um idioma latino, como são culturas diversas e elas começaram a naturalmente divergir para gerar idiomas diversos e distintos, a gente acaba não tendo reais traduções para as coisas. Então, por exemplo, se eu disser take your time, você pode tentar traduzir isso de várias maneiras, mas isso nunca vai trazer aquela ideia de relaxa, ao mesmo tempo não tem pressa, e ao mesmo tempo respeite os seus limites, e ao mesmo tempo vai no seu próprio ritmo. É tudo isso junto em uma única frase. Isso porque take your time não é traduzível. A gente pode falar que está com saudades, e eles falam, isso é traduzido para I miss you. Mas não é verdade, porque I miss you quer dizer que a pessoa faz falta, e não que a gente tenha um sentimento em relação àquilo. Então, embora seja subentendido que quando você sente falta de alguém, você sente saudades, não é exatamente a mesma coisa. E aí você pode falar que tem a palavra love para dizer saudades, mas ainda assim não é a mesma coisa. Então, todas as frases e palavras de um idioma não são baseados no outro idioma. A gente não cria as nossas expressões, gírias e coisas que a gente fala por aí baseadas em coisas da Itália, em coisas da Malásia. Então, se eu for para a Malásia e tentar falar o idioma deles usando a tradução do português, eu estou, na verdade, deixando de entender muita coisa. E a mesma coisa para o contexto americano, claro que com suas devidas reservas de que a gente tem tido influência deles e o nosso idioma é bastante americanizado. Então a gente usa todas essas palavras aqui e são palavras que a gente nem se deu ao trabalho de traduzir para o português. E isso
Porque essas palavras de fato não têm uma tradução, elas não foram baseadas no nosso idioma. Elas vieram de lá e é por isso que elas não têm tradução. A mesma coisa eles usam várias coisas que vêm do francês, várias coisas que vêm do italiano e outros idiomas, como inclusive o português. Então, pense nisso. Uma língua não é baseada na outra. Quando você traduz, você perde muito do que era de fato para ser dito e para ser entendido por nós que estamos ouvindo. E quando a gente fala baseado no português, a gente perde muito do que a gente poderia comunicar para eles, fazendo com que eles entendessem profundamente o que a gente quer dizer. Então, se você quer entender americanos, britânicos, falantes nativos e quer que eles te entendam, será que a tradução é de fato o caminho? Se você chegou até aqui, é porque você está interessado em aprender inglês. Então eu já te aconselho a se inscrever no nosso canal. A gente tem dicas para que você aprenda mais rápido. Deixe seu joinha e compartilhe com aquele amigo seu que está tendo dificuldade de aprender.